tempo do fim, pós 1798, pós supremacia papal, o Apocalipse declara o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o último remanescente. Quem são eles? Primeiro, os que guardam os mandamentos de Deus. E em segundo lugar, primeiro eles guardam os mandamentos de Deus. A lei de Deus hoje está sob forte ataque, e você vai encontrar muita gente por aí criticando os mandamentos, se não criticando o sábado. Mas eu e você somos os reparadores de brechas, e nós devemos exaltar a lei de Deus. Outro dia me perguntaram: vocês adventistas só falam sobre a lei sábado? E eu disse: se nós não falarmos, quem vai falar? Então nós temos que exaltar a vigência da lei de Deus. Esta é a norma do juízo. Todo ser humano vai ter que dar conta um dia do bem ou mal que fez por meio do corpo, mas a norma será a lei. E além da lei, nós temos o testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito da profecia. Deveria haver nesse remanescente do tempo do fim um profeta moderno, e nós temos em Ellen G. White uma profetisa moderna. Todos os testes da Bíblia, quando aplicados a Ellen G. White, ela passa em todos eles. A igreja adventista não é mais uma igreja, como eu disse hoje pela manhã. Ela é a igreja remanescente. Deus vai usar os sinceros desta igreja para concluir a pregação do Evangelho. E eu e você estamos aqui porque nós queremos estar entre estes que vão dar a trombeta, o sonido certo. Agora nós estamos passando por uma crise de identidade dentro da igreja. E alguns estão temendo o futuro do adventismo. Isso já estava escrito no livro A Mão de Deus ao Leme, quando no seu prefácio, o pastor Joel Sarli declarou de que a história dos organismos religiosos ensina que a terceira geração de membros enfraquece a textura do movimento, porque perde o contato com os fundamentos escritos e defendidos pelos pioneiros. Deixa eu perguntar para você: a igreja adventista hoje é a mesma de 30 anos atrás? Não. E por que não é? Porque quanto mais distantes de Ellen G. White, quanto mais distantes de José Bates, Uriah Smith, etc., nós corremos o risco de perdermos nossa identidade. E alguns estão falando já sobre o fim da igreja como um organismo vivo. Esse autor David Mulber, que é um sociólogo da religião, ele diz que toda igreja tem 5 ciclos de vida, e quando chega o quarto, que é a institucionalização, o movimento se desintegra. E mesmo ele não sendo adventista, ele faz uma análise da igreja adventista, e ele diz assim: os adventistas passaram por sua organização incipiente de 1844 a 1863. Em 1863 foram formalmente organizados. 1900, eficiência máxima, quando todas as instituições estavam a serviço da missão. 1950, ele aponta que começou o processo de institucionalização da igreja e que o próximo passo será a sua desintegração. Será que isso vai acontecer com o adventismo? Há autores, mesmo dentro da igreja, falando sobre este perigo. Por exemplo, Ron Spears escreveu O Adventismo em Crise. George Knight, A Senhora Gorda do Reino, falando do perigo da institucionalização. William Johnson falou de um adventismo fragmentado. A pergunta que vem para mim e para você é: será que Deus tem um plano B? Vai surgir um outro movimento mais leal à revelação divina? Os que estão dizendo que sim, estão apontando para o movimento cíclico da história. E eles dizem o seguinte: olhe para o povo de Israel. Era o povo de Deus no Antigo Testamento,
deixou de ser, porque não viveu à altura do que Deus esperava. Então Deus levantou a igreja cristã primitiva, mas esta igreja organizada com os 12 apóstolos, ela também vai cair da fé, e Deus vai tirar dela os sinceros e levar para o deserto. Depois tivemos o movimento da reforma protestante, que acontece dentro dos 1260 anos em que a igreja estaria no deserto. Mas o movimento da reforma não reformou tudo o que pretendia, e eles cometeram excessos. E então veio o movimento milerita, e do movimento milerita surgiu a igreja adventista. Então a pergunta que fica é: será que Deus vai usar outro movimento, como tem usado até aqui na história? Eles até estão citando Ellen G. White, e Ellen G. White tem um texto que diz: por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino estendido a outros povos. Se estes, falando dos adventistas, também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Então vem a pergunta: poderia a nossa igreja ser substituída por um outro movimento mais leal à revelação divina? Para responder essa pergunta, temos que considerar 3 fatores. O primeiro deles, a natureza profética do movimento adventista. A igreja adventista é, no mundo, a única igreja que tem certidão de nascimento. Nós nascemos no dia 22 de outubro de 1844, conforme apontava a profecia bíblica de Daniel 8, 9 e Apocalipse 10. Nós não surgimos porque 2 pastores brigaram. Nós não surgimos porque alguém um dia acordou e teve uma ideia: eu vou fundar uma igreja. Não, nós surgimos como resultado de uma profecia. Seremos nós substituídos? Não. Por que não? Porque nós somos a igreja da profecia. Amém? Segundo motivo, nós temos um profeta moderno. Na hora que Deus tinha que levantar essa igreja, em 1844, Deus tinha que suscitar um profeta. O diabo sabia disso e havia levantado nos Estados Unidos milhares de falsos profetas. Deus então chamou Reis em Foz, finalmente ele não aceitou. Deus chamou William Foy, finalmente ele não aceitou. E então Deus chamou Ellen Golden Armor. E esta mulher dedicou 70 anos de sua vida a esse ministério profético. Legou a esta igreja 100.000 páginas manuscritas. Eles não estão no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. A igreja adventista não tem doutrina fundamentada em Ellen G. White, mas os conselhos que ela deixou para mim e para você são conselhos divinos que devem ser seguidos. Essa mulher, com muita dificuldade, cumpriu o plano de Deus para a vida dela. Eu me lembro numa ocasião em que ela reclamou com Deus e ela disse: eu não pratico o que eu escrevo, eu estou sendo incoerente, eu viajo muito e meus filhos ficam na mão de outras mulheres. E Deus levava tão a sério o ministério dessa mulher que Deus disse assim para ela: se o problema são os filhos, eu vou tirá-los todos. Ela disse: não, eu vou continuar viajando. Mas você entende como Deus encarava o ministério dessa mulher? E o que eu acho engraçado é que, vez por outra, se levanta alguém dentro da igreja criticando, dizendo não crer no que ela escreveu. Você tem esse direito. Agora, ache nos escritos dela alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia. Não critique sem saber. Não seja Maria vai com as outras. Não vá pela cabeça de outros. Terceiro, a igreja adventista tem uma visão de sacudidura escatológica. Por isso ela não vai ser substituída por um outro movimento. O que significa essa visão? Eu vou exemplificar nesse gráfico. A igreja adventista é a igreja remanescente, mas dentro do remanescente você tem o trigo e o joio. E lá fora está a Babilônia,
a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Mas dentro de Babilônia, você tem o fiel e o infiel. O que será a sacudidura escatológica? Sairá do adventismo o joio, e ele vai para a Babilônia, e os sinceros de Deus em Babilônia virão para o remanescente. Esse movimento já começou, e toda vez que alguém se levanta e começa a falar contra esta igreja, ele se caracteriza joio, porque a profetisa escreveu: fraca e defeituosa como possa parecer, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. E quem fala desta igreja está colocando o dedo nos olhos de Deus. Fraca e defeituosa como possa parecer. Dentro da igreja você tem o trigo e o joio, mas não é a nossa missão separar. É o próprio Cristo quem vai separar. E Ele mesmo disse: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu fico feliz com esse texto, porque não é missão minha conduzir os sinceros, nem sua, é missão dele, mas ele quer usar você. Ele escolheu depender de você. Para o Bíblia Fácil, as pessoas se inscrevem mandando vídeos. E um tempo atrás eu recebi um vídeo que dizia assim: um homem, um fazendeiro do Mato Grosso, ele disse assim: eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas se me chamarem para esse programa, eu vou. Foi isso o vídeo dele. Eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas se me chamarem, eu vou. E quando eu vi o vídeo, eu disse para a produção: esse é o tipo de gente que nós queremos, chamem ele. E ele veio. Chegou no domingo, aqui no Cevisa. Segunda-feira começaram as gravações, ele nem comentava nada. Terça-feira, indiferente. E eu tentei me aproximar um pouco dele, nas caminhadas, nas refeições. Tentei cativar a atenção dele, e ele começou a se interessar aos poucos. Na quarta-feira, já participou um pouco no programa, fazendo algumas perguntas. Quando foi na quinta de manhã, quando eu me assentei na mesa para tomar o desjejum no Cevisa, ele chegou e disse: pastor, posso me assentar com o senhor? Eu disse: claro. E ele se assentou e disse: pastor, posso te dizer algo? Eu disse: pode. De ontem para cá, eu sou um novo homem. O senhor é um novo homem? Por quê? Porque eu acredito em Deus. E por que o senhor acredita em Deus? Porque ontem ele falou comigo. O senhor me batiza? Eu disse: claro. Você quer ir para a missão? Não é obra sua converter as pessoas, mas ele escolheu depender de você. E se você não for, nada vai acontecer. As pessoas que Deus queria alcançar através de você, elas não serão alcançadas. Eu queria contar uma outra história para você. Este foi um grupo do Bíblia Fácil, que nós gravamos há algum tempo atrás. E quando eu fiz o apelo para o batismo, vários ficaram de pé. Eu orei com eles. E quando terminou a gravação, apagaram-se as luzes, eu vim desmontar o meu equipamento. E 4 jovens dessa foto se aproximaram e disseram assim: pastor, nós queremos ser batizados. Eu disse: eu sei, eu vi vocês de pé. Não, pastor, a gente quer é agora. Eu disse: olha, agora eu não posso batizar vocês. Eu vou explicar como funciona. Vocês irão para a igreja, um pastor vai cuidar de vocês. Vocês receberão estudos que eu não toquei aqui. Vocês vão começar a frequentar, e então vocês serão batizados. E eles foram. Eu voltei para desmontar o equipamento, e uma garota voltou e disse: pastor, eu queria ser batizada agora. Eu disse: mas você não entendeu o que eu acabei de explicar? Ela disse: pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu disse: qual é a sua história?
Pastor, eu era membro da igreja cristã por 10 anos. A minha família toda é da igreja. Me ensinaram a vida inteira que vocês são uma seita. Eu nunca conversaria com um adventista. Na nossa igreja só existe uma autoridade, é o presbítero, e quando ele fala debaixo de revelação. Mas um dia meu esposo chegou em casa e disse: comprei um presente para você, uma antena da Sky. Aí tem vários canais de culinária, eu sei que você gosta tanto. Eu vou colocar a TV na cozinha para que você assista enquanto você prepara as refeições. Eu fiquei muito feliz com o presente, comecei a assistir. Mas pastor, eu cheguei no canal da Novo Tempo, e quando eu comecei a ver o que os pastores pregavam na TV Novo Tempo, e que eu nunca havia aprendido em 10 anos na igreja, eu entrei num conflito. Eu chamei meu esposo e disse para ele: olha o que esse povo está ensinando. E o meu esposo disse: este canal é de uma seita, nunca mais sintonize. Mas eu não ouvi meu esposo, eu continuei assistindo. O Espírito de Deus trabalhou no meu coração, e chegou num momento que eu entrei num conflito tão intenso, que eu me coloquei de joelhos e disse para Deus: se esse canal tem a verdade, eu quero uma revelação do Senhor. No dia seguinte o telefone lá de casa tocou. Era o produtor do Bíblia Fácil, Davi. E ele disse para mim: você foi selecionada para gravar com o pastor Arilton Bíblia Fácil. E eu disse: eu fui o quê? Selecionado? Eu não me inscrevi em lugar nenhum. Como é que você tem o meu telefone? Como é que você sabe o meu nome? E o produtor, sem entender nada, disse: eu não sei. Eu só sei que o seu nome está aqui entre aqueles que querem gravar com o pastor Arilton. E ela disse: mas eu não me inscrevi em lugar nenhum. Como você sabe meu nome? E enquanto ela discutia com o produtor, ela se lembrou da oração do dia anterior e disse: é Deus me respondendo, ponha meu nome, eu vou. E é por isso que eu estou aqui, pastor. E quando o Senhor fez o apelo para o batismo, eu peguei meu telefone e eu fui lá fora, e eu liguei para o meu esposo. Ele disse assim: você vai se batizar? Ela disse: eu vou. E ele disse: então escolha entre ser batizada e o seu casamento. Se você se batizar, não precisa voltar para casa, o casamento está acabado. E eu disse para o meu esposo: pastor, você está pedindo para mim escolher entre você e Cristo? A escolha está feita, eu fico com Jesus. Pastor, eu não tenho mais esposo, eu não tenho mais casa para morar, a minha família certamente vai me abandonar, e o senhor não vai me batizar? Na mesma hora eu desci para a piscina e batizei essa garota. Ela voltou para casa. O esposo perguntou: você se batizou? Ela disse: sim. Aqui não é sua casa mais então. E ela foi expulsa de casa. Eu queria fazer um convite. Tem alguém nessa tarde que ainda não passou pelo santo batismo, mas você está aqui porque você tem no seu coração desejo de servir a Cristo e de ajudar a salvar outros. Eu queria convidar você, se tem alguém que não é membro da igreja, mas queria agora tomar sua decisão também pelo batismo e por Jesus. Tem alguém? Você quer vir aqui à frente? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esses milagres que testemunhamos hoje à tarde, por essas vidas que se entregam ao Senhor. Oramos por cada um destes que aqui à frente veio, que o Senhor possa enviar dos céus poderosos anjos para guardá-los e protegê-los até o dia do seu batismo e até o dia da tua volta. Oramos por esses teus filhos e filhas que separaram todo esse dia para estarem aqui neste local. Que o teu Espírito Santo conduza cada um deles, que o Senhor coloque em nosso caminho
as pessoas que o Senhor deseja que alcancemos. E que nós, como um grande exército, unidos num só propósito, ajudemos outros a encontrarem o caminho da salvação. Abençoe a Associação Paulista Central, todos os pastores, a sua liderança, e permita que 2019 seja um ano de lindas vitórias, para a honra e glória do teu santo nome. E é em nome de Cristo que nós choramos.